Ora então, nesta quinta rodada do Brasileirão, o Palmeiras assume a liderança, o Galo reencontrou o caminho das vitórias, aleluia. O Corinthians brilhou com uma virada emocionante comandada pelo 10 Holanda, Memphis Depay. Já no Morumbi, o destaque é Ferreirinha, que segue imparável e está apenas a 5 golos. 5 golos, craque Neto. Cuidado, a gente vai cobrar. Nós estamos atentos. Além disso, tivemos um empate eletrizante no Alfredo Jacone e muita coisa para analisar. Vem com a gente reviver os momentos mais marcantes desta rodada e descobrir todos os bastidores das partidas. E não te esqueças, deixa já o like neste vídeo e subscreve o canal para não perder nada, mas mesmo nada deste Brasileirão 2025. Vem com a gente! It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Hoje já estou mais contente. Muito melhor do que no último vídeo. Tirando um, né? Oh, raposinha, estás triste? Eu continuo na Tá mesma. tudo bem, Gabriel? Tudo bem é uma palavra muito forte. Estamos caminhando. Opa, é triste. Mas olha, tens mais pontos que o Atlético. É. Não sei se é bom ou ruim, mas tens mais pontos. Não sei como isso foi possível, mas temos. Segunda ideia chama-se mediocridade. É, a Deia pega forte nisso, né? Não dá refresco. Não é por mal. Eu acredito que não seja por maldade. Olha, antes da gente analisar aqui alguns confrontos desta quinta rodada, eu vou desta vez começar pelo fim. Vamos ver aqui os resultados desta quinta rodada. O Corinthians ganhou 2-1 ao Sport, na Neoquímica Arena. O Vasco empatou 0-0 com o Flamengo, com o Filipe Luís a deixar-me um pouco desiludido com as declarações após o jogo. Grêmio empatou no Grenal 1-1 com o Inter. Juventude empatou 2-2 com o Mirassol. São Paulo ganhou 2-1 ao Santos, onde o nosso Ferreirinha parece que quer ver alguém de tanga. Atlético Mineiro ganhou 1-0 ao Botafogo, num jogo em que deixava um dos técnicos muito mal na fotografia. Neste caso foi o português. Está com o pé fora deste Brasileirão. Fortaleza perdeu 1-2 com o Palmeiras, colocando o Palmeiras como líder isolado na tabela. Fluminense empatou 1-1 com Vitória, com o nosso amigo Renato Portaluppi a fazer umas piadinhas sobre o VAR. E o Bragantino lá ganhou 1-0 ao Cruzeiro, onde eu falei no episódio passado que o Bragantino era uma equipa demasiado chata e que ia dar muitos problemas. Dito e feito, a Raposinha foi o primeiro alvo. Gente, dito os resultados, acho que podemos começar por dizer que Ferreirinha é o novo Mbappé do Brasileirão. Tô de acordo. Incrível assim, como o tá. Neto conseguiu, né? O Neto, ele conseguiu. Não existe treinamento tático, não existe motivação interna dentro do clube que o Neto não seja melhor. O Neto, ele salvou o Corinthians de um rebaixamento com aquele vídeo dele, quando o Corinthians estava só pela misericórdia, e fez o Ferreirinha virar o craque da bola. É Foi verdade. o Neto falar que ia vestir uma tanguinha e o homem não para de fazer gol. Não Os para. memes estão sensacionais, né? Tipo assim, uma pessoa pensando assim, imaginando o Neto de tanguinha e trabalhando o dobro do que ele normalmente trabalharia. Os memes estão sensacionais. Ó,
E digo O mais. filho do Neto cobrando o Neto. Era isso que eu ia falar. O filho do Neto a cobrar dele. Olha, Incrível. Cracknet, este vídeo, se chegar até a ti, espero bem que sim, eu tenho aqui uma lista de jogadores. Coelho, Rony, o próprio Hulk, Scarpa. Continua a fazer promessas, mas com estes nomes. O resto não interessa, com estes nomes. Porque Eu não sei se ele faz tanto milagre assim, mas. é mau ano. Mas eu aguardo ansiosa para qual vai ser a cobrança do Neto pra cima de Yuri Alberto. Porque o homem pra perder gol, hein? Pelo amor de Deus. O último jogo foi puxado. Já lá vamos, menina Deia, já lá vamos, que eu acho que vais ter muito que falar sobre isso. Neste jogo de São Paulo com o Santos, não há muito a dizer, porque além dos golos, foi 2-1, mas também o São Paulo é aquela equipa que não é assim tão avassaladora, tão técnica, é porque também estamos sem a falar, falta de 3 jogadores importantes neste Santos. Neste São Paulo. Lucas Moura, Oscar e agora com a recente lesão do Caleri. Isto faz falta. Jogadores destes faz falta. E este São Paulo, pelos pingos da chuva, como se costuma dizer aqui em Portugal, tem safado. Vitórias são escassas, mas estão a fazer um campeonato razoável se somar mais uma vitóriazinha ou duas. Concordam ou é a alucinação do português? Não, eu acho que quando a gente analisa friamente os números, não está ruim mesmo. O São Paulo, nós temos apenas 3 equipes invictas no campeonato até então: Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Então, se a gente analisa friamente os números, realmente não tem muito o que questionar o trabalho do Zubeldia. Mas quando a gente para assistir aos jogos e o que esse time produz, aí a gente vê que é um futebol muito pobre, é um futebol pouco dominante. Abriu 2-0 sobre o Santos no primeiro tempo, de forma muito rápida, mas ainda assim não, é aquela coisa que nós falamos muito, né? De vencer e convencer. O São Paulo não convence há muito tempo. Zubeldia continua, tal como o time dele, a fugir pelos pingos da chuva, uma expressão que eu vou utilizar neste episódio, acho que até ao final. Mas safou-se desta jornada. Era um dos nomes que estava na vela para seguir no cavalinho, mas mantém-se aqui no cargo e eu vou dar um bote de fé ao Zubeldia. Vou dar Como o Gabriel bem falou, não convence. E quem assistiu o jogo, principalmente ali na metade do segundo tempo pra lá, é surreal o que foi apresentado pelo São Paulo. Mas eu acho que também é daquilo que eu vi. Convenhamos, o time do Santos não é um time lá muito ofensivo. Mas no final do jogo, tava prestes a tomar um empate. Se tivesse mais uns 10 minutinhos ali, o São Paulo tinha tomado um empate do Santos. É que o Si não entra em campo quando a gente fala de futebol. Mas se tivesse mais 10 minutos, tinha tomado um empate. Não convence ninguém esse futebol do São Paulo. Vencer o clássico dá um pouco mais de tranquilidade para a comissão técnica permanecer no cargo. Isso é claro, isso é óbvio. Mas a que custo? A que custo? A gente vem falando nos últimos programas que muitos técnicos estão para cair, o Zubeldia é um deles. E talvez vencer um clássico, longe de mim falar que não deveria vencer clássico, tá? Deveria vencer o clássico. Mas vai dar uma maquiada no trabalho do Zubeldia dentro do São Paulo. E isso é perigoso. Isso é perigoso, porque só empatar o jogo, porque o São Paulo pode não ter perdido, mas se olhar o retrospecto, eita time que empata. Só empatar te coloca numa situação no Campeonato Brasileiro complicada. E como corintiano eu posso afirmar isso. Só empatar da segunda metade do Brasileiro para lá te coloca numa situação muito complicada. Principalmente quando você começa a depender de vitórias para não entrar no Z4. Só vou contestar a sério o trabalho do Zubeldia quando ele tiver o elenco completo. Quando estiver em campo o Lucas Moura, o Oscar, o Caleri vai estar muito tempo fora, portanto já nem conto com esse nome, mas pelo menos estes dois
estes dois nomes pesados do futebol brasileiro, aí sim, com o Ferreirinhas, se estiver neste andamento, acho que vai ser uma equipa muito perigosa. E só aí que eu vou contestar realmente a sério o trabalho do Zubelia, não descartando aquilo que tu falaste sobre os empates consecutivos e aquilo que pode acarretar mais para a frente no Brasileirão. E por falar em empates, eu vou para o Grenal. Foi um jogo muito fraquinho. É Grenal, né? Não tava esperando a magia da bola ali acontecer. Eu vi o Grêmio jogar um pouco mais, eu acho que o Grêmio sentiu um pouco na hora de entrar ali, sabia que precisava vencer e jogou, eu não vou dizer que jogou um grande futebol, mas tava propondo um pouquinho melhor o jogo ali no começo. Sai ganhando por um gol meio conturbado, o Internacional empata, aquela coisa toda. E aí, pro fim do segundo tempo, a gente tem aquele pênalti. Escândalo puro aquele pênalti. Foi um pênalti muito claro. Se a gente pega o vídeo, o árbitro, ele tá logo atrás. Então estão os dois jogadores disputando aqui na frente, né, na entrada da área. E o juiz tá na linha de visão deles. Então, na teoria, se ele não precisa de óculos, se ele não é igual eu e é míope, ele conseguiria ver aquele pênalti. Porque é um pênalti claro, é um pênalti de manual, aquele pênalti que a gente sabe que é pênalti, ou é falta. E ele não dá nada, ele manda seguir, e aí quando acaba o jogo, os jogadores do Grêmio, eles estão muito putos, com razão, porque eles já tiveram, não é a primeira vez nesse campeonato, lembrando que a gente está na 5ª rodada do Brasileiro, e não é a primeira vez que o Grêmio é prejudicado. E aí a gente cobra muito que o Grêmio jogue bola, que o Grêmio melhore, o Grêmio que agora tem um novo técnico, né? Logo falaremos sobre ele, conheço bem. A gente cobra muito o Grêmio, mas até também ter e não ter. Eu acho que ter e não ter vai ser quase a mesma coisa. Vamos lá ver. Mas até que ponto é culpa do Grêmio? Ouvindo o áudio do VAR, a gente percebe um erro de interpretação bizonho, né? Como a Deia diz, ele estava até bem posicionado dentro de campo, então ele teve uma visão clara do que foi a jogada. O VAR, ele ajuda a te dar outros ângulos. Por quê? Por trás da jogada, há um choque, né? Aparentemente, eu vou até passar um pano para a interpretação dele de um choque lateral, quando ele vê a jogada de onde ele estava dentro de campo. Mas quando o VAR chama e mostra para ele por outro ângulo, que é para além de um contato normal, porque o que ele argumenta no áudio é que para ele foi um contato natural, um contato de cintura com cintura na disputa pela bola. Mas tem uma imagem que mostra a frente do lance, é uma imagem clara, que o jogador do Inter está com a perna alta e atinge a coxa do jogador do Grêmio para deslocá-lo. Inclusive, o VAR menciona isso. O VAR menciona que o jogador do Internacional chega atrasado, de forma imprudente, e desloca com a coxa. O VAR menciona isso, o árbitro decide ignorar tanto a menção do VAR, quanto a imagem, e não marca o pênalti. Então, assim, foi um pênalti muito escandaloso, como a Deia disse. Não apaga o futebol pobre que esse Grêmio apresenta, apesar de ter entrado para o jogo com essa urgência, como a Deia falou, de precisar propor, estava jogando em casa, perdeu o Campeonato Gaúcho para esse Internacional, então precisava competir melhor. Eu até pensei que o Internacional venceria esse jogo, porque o Grêmio até então tem feito uma temporada muito abaixo e sem técnico, então, né, a gente falei, poxa, o Internacional vai atropelar. Mas, e assim, não foi um jogo muito ruim. Eu estava olhando as estatísticas, o Grêmio teve, salvo engano, 8 finalizações no jogo, 2 finalizações no gol. O Internacional, salvo engano, 12 finalizações no jogo e 4 finalizações no gol. Então, um jogo muito pobre, poucas finalizações, poucas jogadas concluídas, um jogo bem abaixo desse Grenal, que costuma ser muito disputado. E ficou marcado por esse erro bizonho da arbitragem. E como a gente sempre diz, né, clássico é clássico. O Inter chega com uma campanha muito melhor, mas o Grêmio, mesmo com futebol tão pobre, poderia ter saído vencedor desse jogo. Deixa-me então fazer aqui uma atualização daquilo que estavas a falar. O Grêmio teve no total de remates 8 e o Inter teve 14.
Remates à baliza, o Grêmio teve 2 e o Inter teve 5. Grandes oportunidades, 2-2 para cada um. E posse de bola, 40 para o Grêmio e 60 para o Inter. Pelas estatísticas, o Inter realmente foi mais dominador, mas chances de gol foi praticamente... o pendor está aqui para o Inter, mas foi equilibrado. Foi equilibrado. Como o clássico tem que ser, né? A marca ficou realmente para essa arbitragem bizarra, com esse erro básico de interpretação. Certíssimo. Então vamos já para Neoquímica Arena, onde o 10 Holanda, o menino lindo da Deia, fez a questão de entrar em campo e decidir um jogo que estava difícil. O Sport entrou com tudo e arrisco-me a dizer que este jogo foi ganho pelo Memphis Depay e foi perdido pelas decisões de Pepa, que deixou muito a desejar após o empate do Corinthians. Deia, fala da tua justiça. Gente, o que eu xinguei esse Corinthians nesse jogo é sacanagem. O Corinthians começa jogando muito bem, começa jogando melhor do que jogou contra o time do Renato Gaúcho, Fluminense. Mas vale lembrar que a gente estava jogando contra o Sport, né? Que é um time que é outro que o técnico logo mais vai cair. O Corinthians propõe mais jogo, vai mais pro ataque, é mais ofensivo, mas não acerta o gol. É impressionante. O Corinthians não acerta o gol, não acerta. Desde os primeiros 5 minutos de jogo, o Corinthians vai para ataque, propõe jogo, e aí o Yuri Alberto perde gol. Aí propõe, vai para ataque, isso e aquilo, o Memphis perde gol. Vai para ataque, Romero perde gol. O gol mais escandaloso que eu vi perder foi do Yuri, de longe, no primeiro tempo. Foi bizarro. No mínimo bizarro aquele lance. Foi bizarro. E é aquilo, né? O futebol é uma matemática muito simples. A gente fica aqui falando e falando sobre o futebol, mas no final, o futebol é uma coisa simples, é uma matemática simples. Quem não faz, toma. E o Corinthians tomou. É a certeza de que a gente vai tomar um gol no jogo. Não tem como. Não com a zaga que a gente tem. E não com um goleiro reserva que a gente tem atualmente dentro de campo. Há quem diga que não foi culpa do Donelli. Eu vou dizer que foi, porque ele poderia estar melhor posicionado no lance. Interpretações. Eu acho que não. Acho que ali ele não teve muita escapatória. Foi um bom gol do Sanches. A Deia, coitado do Donelli. No entanto, ele quase que entregava outra paçoca. Sem descanso. Ai, tá complicado, gente. Mas eu já tive muita boa vontade com o Donelli. Não, mas aquele lance da segunda parte foi muito estranho do Donelli. Ele não sei o que é que ele fez ali, tropeçou na bola, fez-lhe ali confusão. Ele quase que entregava depois aquele lance que ele tropeça na bola e aí ele quase entrega o gol. E aí ele tem um lapso de sanidade depois de tropeçar na bola, ele dá um chutinho pro lado, porque senão ia ser vergonhoso. Pelo menos não tomamos o gol. E aí a gente volta pro segundo tempo e o Memphis, ele é aquele jogador que ele fala, ele causa, mas ele faz. É inegável. Então ele pegou a bola e falou, tá bom, eu vou resolver isso aqui. Nos primeiros 20 segundos de jogo, ele mete aquele gol. E o Corinthians, ele sai do primeiro tempo tomando 1-0 e entra no segundo tempo num 0-0, basicamente, né? Empata o jogo ali logo de cara, depois de tanto perder gol no primeiro tempo. O Kaique França, ele foi muito bem nesse jogo. O Corinthians, ele propõe muito jogo, ele perde muito gol, mas o Kaique, ele defende muita bola também. A gente precisa dar esse mérito aqui pra ele. Porque eu tenho uma certa ânsia de xingar o jogador do Corinthians quando ele perde tanto gol, né, Yuri Alberto? Mas o Kaique França foi muito bem nesse jogo. Ao contrário de Félix Torres, né? Que quase arrancou o tornozelo do jogador do Sport e o Daronco não deu falta. De novo.
O Daronco ele já não tinha dado uma falta muito semelhante que foi em cima do Memphis. O Memphis sofreu uma falta muito semelhante no outro jogo, o Daronco estava apitando e o Daronco mandou seguir a jogada. No último jogo agora, o Félix Torres faz uma falta também na entrada da área. No momento eu até falei, aí ó, o Félix Torres fez outro pênalti, mas depois eu vi que foi pra fora da área, foi bem fora da área. Então era falta na entrada da área, não era pênalti, mas o Daronco também não dá essa falta. Muita gente falando que o Daronco não deu porque era o Sport, e aí é contra o time do Nordeste, isso e aquilo, mas o Daronco já não deu uma falta dessa pro Corinthians também. Então ele erra, mas ele erra pra todo mundo. Então ele é só ruim, ele não é mau caráter, talvez. Não, coloco minha mão no fogo. Mas foi bem duvidosa a arbitragem do Daronco. Ele começa o jogo mandando seguir muito, não dando cartões que precisava dar, e aí no segundo tempo ele começa a dar cartão, ele começa a dar faltinha, mas a falta clara ele não dá pro Sport. Ele dá um amarelo pro Donelli por demorar de repor a bola, e logo em seguida ele manda o Donelli esperar porque vai ter substituição. Não faz sentido. Se você tá dando um cartão amarelo pro goleiro pela demora de repor a bola porque o jogo tem que seguir, você tem que deixar o jogo seguir, depois você deixa que a substituição ocorra. E ele não, ele dá o cartão amarelo e aí ele fala, agora você espera que vai ter substituição. E era uma substituição do Corinthians ainda. Não faz sentido. Faz zero sentido o que o Daronco faz. O Daronco tá a cada jogo piorando a arbitragem que um dia já foi medíocre. Ele nunca foi um exímio árbitro né, dentro de campo, mas ele fazia o feijão com arroz. Agora nem isso. Só para fechar este tópico de Corinthians, desculpa, Deia, só quero realçar aqui 2 jogadores do Sport que eu já tinha ficado de olho neles no jogo contra o Palmeiras, mas estou-me a surpreender bastante. Neste Brasileirão, que um deles eu conheço bem, que é o Sérgio Oliveira, eu acho que vou falar dele aqui todas as jornadas, como eu falei no tweet no sábado. Foi muito bem. E o outro é o Barneta, o Barleta, assim é que é. Muito bom jogador. É o segundo jogo que eu vejo, e contra times grandes. Contra o Palmeiras ele esteve muito bem, contra o Corinthians também. Eu acho que foi uma das decisões do Pepa que deixou muito a desejar, a saída dele, que ele estava bem no jogo. Eu não notei assim uma queda de rendimento considerável para ele sair, e foi a partir daí que o Sport começou a ir abaixo, ficar mais na retranca, e isso também ditou a reviravolta do timão. Assistindo esse jogo, eu tive a certeza de que o problema do Sport não é elenco, é treinador. Achas? Ele esteve mal neste jogo, confesso. Neste ele teve muito mal. O Sport é treinador. Com um bom treinador ali, consegue arrancar algo a mais do Sport nesse campeonato. Muito bem. Não que eu esteja aqui a defender os portugueses, mas o Pepa neste jogo esteve muito mal. Por exemplo, contra o Palmeiras ele esteve bem. E merecia a vitória. Gabriel. Não, só destacar o Memphis mesmo. Né? Deu uma entrevista um pouco polêmica durante a semana, mas ele praticamente pediu a cabeça do técnico, né? E a cabeça ele foi concedida. Mas no final de semana ele resolveu e trouxe 3 pontos pro Corinthians. Isso é importante. E só destacar que... E eu acho isso extremamente importante. Ok, colocou o Ramon Dias em xeque, a diretoria do Corinthians, ok, acatou a indireta do Memphis, e no jogo seguinte eu estou aqui. Falei mal, eu estou aqui. Falei mal, mas eu só acho que esse Corinthians... Exato. Eu só acho que o Corinthians é muito fraco, muito frágil defensivamente, né? Sempre em risco nos jogos. O Memphis até falou isso, que o time do Corinthians precisa acostumar a vencer, e vencer de forma mais tranquila, porque o time sempre sofre, parece que eles estão... Palavras no Memphis, tá? Parece que eles estão sempre com uma arma apontada para eles, porque estão vencendo sempre por 1-0, 2-1, e sofrem e precisam segurar o resultado. É uma temporada que o Corinthians, que sempre foi muito conhecido por ter uma defesa muito sólida, tem falado defensivamente, e como até já destacou isso aqui pra gente em outros episódios, que a zaga do Corinthians realmente é uma zaga que deixa muito a desejar, uma zaga bem fraca.
Mas fica o destaque para o Memphis, talvez o craque da rodada, mas nós vamos discutir sobre isso daqui a pouco. Exato. E para fechar aqui os destaques desta rodada 5, temos o líder isolado, Palmeiras, consegue estar neste momento isolado na liderança e a jogar paulatinamente a jogar um bom futebol. O futebol está a aumentar de qualidade para aqueles lados. Gabriel, merecido? Merecido. O que me impressiona nesse Palmeiras foi a capacidade de buscar 6 pontos em 2 jogos extremamente difíceis, né? Contra o Internacional. O Internacional era o único time brasileiro invicto na temporada de 2025 e o Palmeiras foi capaz de vencer na casa deles. E contra o Fortaleza, que não perdia em casa pelo Brasileirão desde 2023. E o Palmeiras conseguiu superar esse Fortaleza, com destaque para o Everton, que defendeu um pênalti nos acréscimos do segundo tempo, que seria o empate do Fortaleza. Mas o Everton brilhou e garantiu esses 3 pontos. O que impressiona e o que demonstra que esse Palmeiras vai lutar por esse brasileiro até o final é que numa rodada em que o Flamengo enfrentou Juventude e Vasco, em que tese tinha mais chance de abrir 6 pontos, o Palmeiras enfrentando Palmeiras e Fortaleza consegue pegar a liderança. Então mostra que teremos um Palmeiras bem competitivo por esse brasileiro e chega forte na disputa pelo título. É isso. Vai ser um ano longo. Vai ser um ano longo. Vai ser um ano pra longo, mim, né? no caso. Prepare-se. Pro torcedor do Palmeiras vai ser um ano maravilhoso. E uma adenda aqui, que o Fortaleza não arrancou bem neste 2025. Será que é o efeito Voivoda, que já acabou? Ô, Brás, sinceramente, eu acho que chega uma hora que você alcança um teto. Um teto para tirar tanta água de pedra, tanto leite de pedra, na verdade, como ele tem feito. Sim. Porque o elenco do Fortaleza não é um elenco top 4 do país para ficar na 4ª colocação como ficou no ano passado. Aliás, eu consigo até ver... Foi 4º colocado, né? Que o Fortaleza ficou no passado, se eu não estou enganado? Quarto ou quinto? Não consigo Salvo engano, dizer. foi 4º mesmo. Eu não tem um aqui. elenco para isso. Eu pesquiso aqui, mas continua. Confirme pra gente, Braço, por favor. Mas não tem um elenco bom o suficiente, top 4 do país para isso. Isso é fruto de um trabalho muito bem organizado, de uma mistura que deu muito certo. Agora, a tendência não é isso se manter. O Fortaleza nos grandes jogos tem falhado. Perdeu pro Racing na Libertadores em casa por 3-0, perdeu agora pro Palmeiras. Um elenco que conta com o Davidson para ser a solução nesse ataque, realmente não promete grandes coisas. Davidson, fazes falta. Fazes falta, por incrível que pareça. Enfim, ficou em quarto, Fortaleza, by the way. Quarto, né? Ficou em quarto. Mas sim, tu falas da qualidade do elenco. Eu, assim, daquilo que eu já vi este ano, acho que o Bahia, por exemplo, consegue ter individualidades mais interessantes que o Fortaleza. Pelo menos mais com certeza. Com mais, agora, mais frescura. Com certeza. O campeonato, o calendário tende a ser muito cruel com os times do Nordeste no segundo semestre, principalmente. Né? Porque jogaram a Copa do Nordeste, aí tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. O Bahia já tem quase 30 jogos, se eu não estou enganado, nessa temporada. Então, chega no segundo semestre, faltam pernas, e eu acho que o Fortaleza vai sentir bastante isso essa temporada. Sim. Muito bem. Deia, queres falar uma coisa deste Palmeiras? Acho que sobre o Palmeiras eu não tenho nada a acrescentar do que vocês falaram. Sobre o Flamengo, eu tenho. Não dá pro Felipe Luiz sair do jogo. Não dá pra ele sair do jogo falando que é difícil adentrar a zaga do Vasco. E depois de ver o Corinthians meter 3 no Vasco, gente. O Corinthians, o time que mais perde gol, o time que eu acabei de falar aqui como é que perde gol esse time contra o Sport, meteu 3 no Vasco. E aí o Felipe Luiz, ao invés de falar que tava difícil de entrar na zaga. Eu sei, eu conheço bem o sistema defensivo do Carille. Ele sabe fazer isso muito bem.
Mas é o Vasco, gente. O time que tá brigando pra ser campeão não pode perder ponto contra o Vasco. Desculpa. Não, o perder pontos pode. Tanto é que aconteceu. Agora, falar que a defesa do Vasco é uma super defesa, quase faltou dizer isto. Não, Filipe Luís, não, muito mal. Muito mal. Eu preferia. Eu acho que ele poderia ter valorizado a atuação do goleiro do Vasco, né? Por exemplo, Que foi. Sim, o Léo Jardim teve muito tava no bem. grande dia. Exato. Inclusive no SofaScore, se eu não estou enganado, ele foi eleito o craque da rodada, foi o jogador com a maior pontuação. E fez muitas intervenções importantes. Então poderia ter valorizado o goleiro do Vasco, porque a zaga do Vasco em si não costuma ser um problema para os adversários, não. E tu temos o próprio artilheiro do Vasco, o Vegetti, a dizer isso há uma jornada ou duas atrás. Que a defesa do Vasco não podia estar constantemente a sofrer tanto gol. E agora o Filipe Luís vem-me dizer que é uma defesa super compacta. Não, alguma coisa aqui está mal. Filipe Luís, estiveste muito mal. E tanto é que vai estar aqui na Berlinda do português como o bagre da jornada. Aguardo. Eu só vou mencionar aqui o nosso cantinho da vergonha. Os lances polémicos desta jornada número 5 do VAR. Já falamos aqui um que foi o penalti não marcado do Grêmio frente ao Inter. No Atlético Mineiro Botafogo também tivemos aqui o lance do gol que gerou muita polémica. A meu ver, posso ser muito atleticano nesta visão, mas para mim o lance foi legal. Não houve aqui nenhum... Completamente legal. Completamente legal. Gerou aqui muita polémica, mas... do VAR analisar aquilo. Foi uma viagem. Completamente para mim legal. O lance foi legal. Tivemos no São Paulo Santos um penalti também por marcar, para mim também escandaloso. Aquela entrada assassina do goleiro do Santos. Aquilo é pênalti, né, gente? Eu achei bizarro não ter sido... Olha, achei este lance mais bizarro que o penalti no Grenal, por exemplo. Bizarro não ter sido marcado. Bizarro. E tivemos o lance de ontem, aqui a polémica, eu até apontei isto aqui, para aí nos meus apontamentos aqui no computador, no Fluminense Vitória, em que o Renato Gaúcho cita aqui que a CBF dá um Ferrari para o Steve Wonder pilotar. Ou seja, a CBF dá as condições para os árbitros apitarem, mas eles não sabem. Isto é muito forte. Mas também, eu acho que cada um de nós concorda um pouco com isto. Sim. Exagero mas é uma reclamação injusta. É injusta. Ele menciona isso no lance do Arias, que não foi nada. Não foi pênalti. No entanto, o jogador do Vitória segura a camisa do Arias, não tem aquele movimento de puxar, e o Renato, usando essa bela analogia, desperdiçando essa bela analogia com um lance desse. Não foi pênalti. Eu também concordo. É o que nós já falamos aqui, falta coerência para os técnicos também, sabe? Quando o lance é a favor deles, aí eles defendem que seja marcado pênalti. Quando é o mesmo lance contra, aí eles defendem que não seja. Falta coerência. Os técnicos também precisam ir para as coletivas e precisam ser coerentes nas cobranças, porque senão parece que a CBF não está vendo nada de errado. É simplesmente quando prejudica o meu time, está errado. Quando favorece, está tudo certo. Muito bem, vamos ao craque e o bagre da jornada. Deia, o teu craque e o teu bagre. Eu vou chover no molhado, né? Meu craque da rodada é o Memphis. Não tenho nem o que dizer, tudo já foi dito. Dentro e fora de campo. E o meu bagre da rodada é Yuri Alberto. Não dá pro meu 9 perder tanto gol como ele perdeu no último jogo. Yuri Alberto, muito se você tiver voltado a namorar, por favor, termine. Obrigada. Recado dado, Yuri. Cuidado. Gabriel, o teu craque. Eu vou acompanhar daí no craque da rodada, o Memphis, por todo o contexto, né, em que ele dá algumas entrevistas um pouco polêmicas, digamos assim. E chega no final de semana, ele resolve com 2 gols, vira o jogo pro Corinthians, gera uma vitória importante pro Corinthians, no momento de um pouco de incerteza, né, 2 derrotas consecutivas,
E aí é nesses momentos que o craque tem que aparecer, e o Memphis apareceu e deu a vitória pro Corinthians. Então vou acompanhar a ideia nessa. E o bagre para mim da rodada foi o goleiro Cássio do Cruzeiro. Ele fez importantes defesas no jogo ontem, mas o lance do Bragantino, ele errou uma saída de bola bizonha, foi chutar para frente, chutou mais grama do que bola, uma saída de bola terrível, e o Cruzeiro infelizmente foi derrotado pelo Bragantino. Poxa, que pena. Debochada ela. Eu vou guardar e voltarei aqui para tecer o mesmo comentário. Boa. É que ela ainda vai ter que jogar com o Bragantino. Espera, Super Donelli. Ela ainda vai ver o Super Donelli em ação. E eu falando aqui, poxa, que pena. Já o meu craque, só para testar um bocadinho do que ele tem sido, eu vou colocar o Ferreirinha, porque é um merecido destaque. Não que ele tenha superado o Memphis, porque realmente foi o craque da rodada, mas o Ferreirinha merece o meu destaque porque está a fazer um bom início de temporada, algo que, para certas pessoas, que a gente já mencionou neste programa, não merecia tanto destaque. O meu bagre Verdade. vai para o menino Pepa a dividir com o Filipe Luís. Filipe Luís. Tanto o Pepa como o Filipe Luís, já falei aqui o porquê que estão aqui. Pepa muito mal nas decisões técnicas. E o Filipe Luís, o após-jogo. Muito péssimo, não pode falar isto. Não pode colocar a culpa do empate na conta da super defesa do Vasco. Não pode. Gente, para finalizar, e estou orgulhoso do nosso tempo, by the way. Rápido, os nossos próximos jogos. Sexta rodada, temos aqui um Flamengo-Corinthians. Ideia, prognósticos. O pior possível. Eu espero o que de pior existir para Corinthians e Flamengo, até porque muito se espera sobre a volta do Hugo e ele vai voltar frio, de contusão, e contra o Flamengo no Maracanã. Vai ser complicado. Vai ser um jogo muito complicado, mas se o Flamengo apresentar o futebol que apresentou contra o Vasco, eu vou cravar aqui 1-0 Corinthians com gol de Yuri Alberto, porque só a corneta salva. Boa. Tá forte. Raposinha, tu vais receber o Vasco. A super defesa. E então? 2-0 pro Cruzeiro. Nosso ataque super poderoso vai conseguir furar 2 vezes essa super defesa do By the way, Vasco. grande golo na jornada 4 do Lucas Romero. Baita gol. Golaço. E o Caio Jorge brilhou, né? 2 gols. Sim. Contra o Vasco vai ter mais um gol do Caio Jorge. E vamos deixar o outro em aberto aí, porque eu não sei quem vai fazer o outro. No próximo episódio vamos ter que, ou nos próximos, vamos ter que falar do que é que se passa com o Gabigol em Belo Horizonte. Vamos falar sobre isso. Vamos ter que falar. Mais cedo ou mais tarde vamos ter que falar o que é que se passa com o Gabigol. O Atlético vai defrontar o Mirassol. Eu vou... Se não ganhar do Mirassol, pelo amor de Deus, né? Olha, vai ser 1-0. Não tá tão confiante assim, repare. Não tô. O Galo tem que me dar motivos agora. É fora de casa? É fora de casa. 1-1. Eu vou de 1-0, muito pobrezinho, e vai ser o Luca marcar. Vou cravar aqui os placares da próxima rodada. 2-0 pro Flamengo, 2-0 pro Cruzeiro, 1-1 Atlético Mirassol. Desculpa, Deia, mas ganhar do Flamengo lá com essa defesa peneira que o Corinthians tem é difícil. Eu tô confiando que o Hugo vai voltar. Então, o sono também não ajuda. Veja bem. Não, tô brincando, vai ser 2-1 pro Flamengo. triste. Eu acho que o Memphis vai guardar 1 no Maracanã. Também estou convicto que sim. Palco grande, ele que também gosta de tristeza. jogar em palcos bons. Exato, ele gosta de jogo desse tipo. E é com esta que a gente se despede, maltinha. Até para a semana, bons jogos, deixam like, subscrevam, estamos a aumentar, aos pouquinhos estamos a aumentar aqui os subscritores, tanto no Spotify como no YouTube. Há várias visualizações tardias nos episódios, mas
uma visualização é sempre uma visualização, portanto, continuem. Estou a gostar do engajamento vosso e até a próxima semana. Tchau, Paulinho. Um abraço.